Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. A busca da história do esporte leva a uma trajetória de criações, manifestações estéticas e éticas que remetem à afirmação de que o esporte é um fenômeno humano e sociocultural incomparável. A citação é do livro Esportes Revisados em Santa Maria, Handebol, do jornalista e professor Clery Quinones de Lima. Boa noite! O programa Ponto e Vírgula de hoje apresenta um documentário sobre o handebol em Santa Maria. No documentário, você vai conhecer a história do handebol, dos melhores momentos até a queda do esporte na cidade. Neste programa você confere ainda o surgimento do esporte no Brasil e em Santa Maria. A era de ouro do handebol na cidade. Os motivos que levaram à queda do desporto. E a retomada do handebol santamarense no cenário nacional e internacional. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. Hoje o assunto é o handebol em Santa Maria. Handebol ou jogo de bola com as mãos. Uma prática tão antiga que foi descrita por Homero em A Odisseia, datada de 600 anos antes de Cristo. É encontrada também em registros do Império Romano e na Idade Média era jogada por legiões de cavaleiros. O handebol já apresentou uma grande variedade de formas e foi praticado por 11 jogadores em um campo com as mesmas proporções de um campo de futebol. Foi na Alemanha em 1897 que o esporte ganhou o formato e as regras que conhecemos hoje. Um desporto praticado em quadras com 7 jogadores por time. O período da Primeira Guerra Mundial foi decisivo para o desenvolvimento do esporte e o handebol de campo popularizou-se na Europa. Em 1920, o diretor da Escola de Educação Física da Alemanha tornou a modalidade um desporto oficial. Em 1927, foi pedida a inclusão do handebol no programa olímpico. Diante da crescente demanda do esporte, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, decidiu em 1934 que o handebol seria um dos esportes da Olimpíada de Berlim, de 1936. O que realmente aconteceu, com a participação de 6 países. O primeiro vencedor foi a Alemanha. O handebol de campo passou gradativamente a ser praticado apenas nas quadras, devido às grandes dificuldades enfrentadas pelo rigoroso e prolongado inverno da Europa. Nas quadras, ele mostrou ser mais veloz e atrativo. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula e vai conhecer agora um pouco mais sobre a história do handebol no Brasil e na cidade de Santa Maria. No Brasil, no início da década de 30, o handebol como modalidade de campo foi introduzido em São Paulo por imigrantes da colônia alemã. Em 1954, o handebol de salão foi oficializado e ficou restrito a São Paulo até a década de 60. Em 1971, o professor francês Augusto Listello apresentou a modalidade a professores de outros estados. O esporte passou a ser introduzido nos colégios e o handebol popularizou-se em todo o território nacional. No mesmo ano, o handebol foi incluído entre as modalidades dos Jogos Estudantis e Jogos Universitários Brasileiros. Em 1979, foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, com sede na cidade de São Paulo. O handebol chegou a Santa Maria na década de 1970, com a instalação do Centro de Educação Física e Desporto da UFSM. Os primeiros passos foram dados pelos professores Pedro Lang e Clóvis Ávila. Quem nos conta essa história são os professores Celso Giacomini e Iradil Antonello. O precursor do handebol em Santa Maria foi o professor Pedro Luiz Beno Lang, que formou-se na URGS, em Porto Alegre, depois foi a Santa Maria e começou a trabalhar no Colégio Estadual Manuel Rivas e levou o handebol
ainda de uma forma incipiente, mas foi ele que introduziu o handebol nas escolas em Santa Maria. Logo em seguida, houve o primeiro vestibular da Faculdade de Educação Física, onde entraram um grupo de pessoas ligadas ao esporte, dentre eles eu, o professor Iradil e vários outros profissionais que depois acabaram se dedicando mais especificamente ao handebol. E o professor Pedro fez uma equipe para nós jogarmos, a partir de 71, os Jogos Universitários de Estudantes de Educação Física, chamado JUGEF. Nós começamos em 73, porque foi quando nós entramos na faculdade, né? E aí começamos o handebol na faculdade, mas já tinha, eu sou da segunda turma, né? Então já tinha da primeira turma, o Giacomini era da primeira turma, né? Então eles já tinham tido contato com o handebol. Mas quando nós entramos, como a nossa turma era maior e tinha mais gente que optaram pelo handebol, ali é que nós começamos, né? Começamos a difundir o handebol, a jogar pela faculdade, a movimentar, por exemplo, o professor que era o cara do handebol, que era o professor Clóvis Ávila, nos levava para fazer curso fora, nós ia para a Argentina, olhar a antiga Taça Brasil, ou Copa Brasil. A partir das experiências adquiridas no curso de Educação Física, Celso Giacomini e Iradil Antonello, com outros professores, difundiram o handebol na cidade. Aos poucos, o novo esporte foi se inserindo nas escolas santamarienses. O professor Iradil conta como esse processo aconteceu. Quando a gente saiu da faculdade, eu optei por handebol. E aí então começou, porque era o professor Celso Giacomini, era o professor Arno do Coração de Maria, então a gente começou a desenvolver o handebol. Aquela foi a época do auge que a gente começou o handebol e que se desenvolveu. Por quê? Porque eu trabalhava no Colégio Santana, o professor Celso trabalhava no Manuel Ribas, o finado Arno trabalhava no Coração de Maria, tinha o Maria Rocha também, que era um colégio forte, e aí a gente começou a desenvolver o handebol. O professor Giacomini conta como foi treinar as equipes da Escola Manuel Ribas. Em 71, eu fui contratado para trabalhar no Maneco, ainda a título precário, um contrato emergencial, e o professor Iradil foi para o Santana e vários outros professores em outras escolas começaram também a trabalhar com o handebol, motivado por aquele espectro da competição dos Jogos dos Estudantes da Educação Física. E aí nós fomos adquirindo a hegemonia estadual, tanto universitária como a nível escolar. Eu fui para o Colégio Manuel Ribas, lá eu tinha uma equipe infantil masculina, uma equipe juvenil masculina e uma equipe juvenil feminina. E era colega do professor Pedro Lang lá, que ajudava muito nos treinamentos, aliás, era o meu orientador em todos os treinamentos. E já em 72, então, com a equipe escolar, nós ganhamos o primeiro campeonato gaúcho, tanto masculino como feminino, nas 3 categorias que nós tínhamos, juvenil masculino, juvenil feminino e no infantil masculino. A partir dessas primeiras vitórias, o Colégio Manuel Ribas inicia uma caminhada vitoriosa nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Venceu em 1973 e 1974. Em 1974, houve a primeira convocação das seleções gaúchas para disputar os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília. Nesta competição, foram convocados 28 atletas juvenis do Colégio Manuel Ribas para compor as seleções masculinas e femininas que representavam o estado. Foram escolhidos como treinadores o professor Floriano Dutra Monteiro, do Colégio Santana, e o professor Arno Moll, do Colégio Coração de Maria. Giacomini fala da hegemonia dos times de Santa Maria. Santa Maria acumulou, através do Maneco e das equipes da universidade e do professor Iradil Santana, mais de 40 títulos estaduais. Ao longo dos tempos, considerando escolar, universitário, categorias de base, categoria principal. Em campeonatos como os Jogos da Primavera e Jogos Imambuí, realizados em Santa Maria, a rivalidade entre as escolas aumentou e as equipes de handebol femininas ganharam destaque, conforme revela Giacomini. E a rivalidade que foi criada entre o Colégio Manuel Ribas e o Colégio Santana na equipe feminina
fez também ainda uma nova evolução no handebol. Era o professor Iradilmo Santana e eu no Maneco ainda, estava no Maneco, e com as equipes femininas, que era uma rivalidade muito grande e que foi foi propulsor essa rivalidade do desenvolvimento do próprio handebol. Ainda em 1974, os professores Celso Giacomini e Iradil Antonello passaram a dirigir a seleção gaúcha de handebol, um no feminino e o outro no masculino. Em 1975, devido à boa campanha das equipes, o professor Giacomini foi convidado a integrar a delegação brasileira de handebol. Ele foi estudar a modalidade na Romênia, que na época era o celeiro mundial desta prática esportiva. Este estágio sedimentou as bases do conhecimento na modalidade, conforme relata Giacomini. E isso foi um divisor de águas, né? Esse curso de 60 dias lá, nós tivemos contato com as técnicas aprimoradas na época, né? E trouxemos isso para Santa Maria. E quando de lá voltamos, nos dedicamos já mais aí à equipe masculina somente, né? Ainda no Colégio Manuel Ribas e já também na universidade. E a partir daí, 75, 76, nós fomos para o campeonato Jogos Escolares Brasileiros com a seleção gaúcha, formada basicamente por santamarienses, do Colégio Manuel Ribas, Maria Rocha e Santa Maria, e esse evento foi em Porto Alegre e nós ficamos em terceiro lugar. 77 tivemos o mesmo evento em Brasília, quando então iniciou a temporada ou a era de títulos para o Rio Grande do Sul e para a cidade de Santa Maria. 1977 foi o grande ano do handebol para Santa Maria e para o estado. Os atletas da cidade conquistaram invictos o primeiro título nacional de handebol escolar, em Brasília. Ainda em 77, o mesmo grupo representou o Corinthians Atlético Clube de Santa Maria e venceu o Campeonato Brasileiro de Clubes em Recife. A campanha de bons resultados em jogos escolares se estendeu até a década de 80. Surgiu então a base da notória e histórica equipe de handebol da região central do estado do Rio Grande do Sul. Em 1979, o professor Celso Giacomini idealizou e fundou a Associação Desportiva da Universidade Federal de Santa Maria, conhecida como ADUFSM. A associação foi criada para viabilizar a participação das equipes da UFSM no contexto nacional. O professor Iradil fala sobre a importância do time da UFSM para Santa Maria. Tinha o professor Celso com a universidade também, que foi o xodó de todos esses tempos. Era o carro-chefe nosso, era a equipe da universidade, né? Porque era campeã sul-americana, era campeã brasileira, né? Tudo que tinha que era título que podia ser disputado, a DUFSM ganhava. Em 1980, a associação já ocupava o segundo lugar no Brasil, após participar do Campeonato Brasileiro de Clubes. Mas foi no ano seguinte que o handebol de Santa Maria começou a dominar a modalidade no âmbito nacional. Conquistou o primeiro título brasileiro na categoria adulto, na Taça Brasil, no Paraná. O professor Giacomini revela a saga do time da ADUFSM. E aí começou um ciclo, né? Fomos campeão em 81, campeões em 82, e foi em Santa Maria o evento. Em 83, novamente, fomos campeões jogando em São Paulo. 84, nós participamos de um sul-americano em Buenos Aires, fomos vice-campeões sul-americanos e saímos de lá de ônibus na sábado de noite para estrear na Taça Brasil em São Paulo na segunda-feira às 8 horas da noite. Aí, este ano, de 84, nós acabamos perdendo a final, tal era o desgaste físico da nossa equipe, perdemos para Maringá por 2 gols de diferença. E de 85, 86, 87, a DUFSM então ganhou todos os títulos nacionais e sul-americanos da categoria adulta. Ascensão, títulos, queda e história. Para os autores Eduardo Simeone e Rodrigo Tio, o handebol da Universidade Federal de Santa Maria, dos anos 70 e 80, mostrou a verdadeira forma de vencer. Para eles, não é só por dinheiro que se faz o esporte, mas, principalmente, com o trabalho árduo, com o espírito de equipe e amizade. Realizando a cobertura de todos os jogos que os times de handebol de Santa Maria participaram, o professor de Educação Física e jornalista Clery Quinones fala sobre sua experiência.
Eu, como jornalista, conheci o handebol lá no Centro de Educação Física no ano 72 a 74 e assumi comigo mesmo esse compromisso de divulgar o esporte como estagiário na Rádio Universidade e já colaborando com o jornal A Razão. Mais tarde, em 80, fiz especialização no handebol porque era o esporte que eu estava acompanhando. Essa nossa participação foi uma dádiva de Deus, porque necessitava mesmo. Muitas pessoas me dizem, Clery, tu ajudou a crescer o handebol. E eu não tenho, fora de modéstia, realmente nós nos empenhamos para acompanhar esse handebol. Se não tivesse, eu acho que a nossa divulgação, ele existiria. Mas nós fomos fonte, porque nós fazíamos release, íamos às coberturas, fazíamos boletins para a Rádio Membuí, para a Rádio Universidade, matéria para o jornal A Razão. Depois teve outro jornal aqui em Santa Maria, o Expresso, que a gente também colaborava como jornalista e assessor de grandes eventos esportivos do handebol, Taça Brasil, Campeonato Brasileiro, Jogos Escolares Brasileiros. Nós éramos a pessoa elo. O jornalista Clery revela a importância que a divulgação jornalística teve para garantir a visibilidade do handebol de Santa Maria. Clery acompanhou os times da cidade em todos os campeonatos que eles participaram. No handebol, eu fui todos os passos, de toda a hierarquia de competição do handebol eu acompanhei. Acompanhando o nosso handebol de Santa Maria, as pessoas foram reconhecendo o nosso trabalho de dedicação e de apoio para a difusão do handebol. A Confederação Brasileira de Handebol sempre nos deu atenção. Nós cobrimos internacionalmente a primeira Copa Latina de Handebol em 82 na cidade do México. Depois nós cobrimos vários campeonatos a nível sul-americano aqui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. O nosso auge, e decorrente desse nosso apoio ao handebol de Santa Maria, do seu crescimento, do seu auge, nós tivemos uma excursão inédita, realmente inédita, incomparável, que foram 87 dias de Europa. Você está ouvindo o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje, a história do handebol santamariense. O handebol ganhou força na cidade nos anos 70 e 80 e foi destaque no cenário nacional. Santa Maria foi considerada a meca do handebol brasileiro e conheceu seu declínio no final dos anos 80. O tempo passou e com ele a boa era do handebol da cidade. O time adulto, antes tão temido, foi aos poucos perdendo força e seus atletas. A partir do momento que os jogadores começavam a concluir suas graduações na UFSM, a necessidade pela procura de emprego no mercado de trabalho se tornava rotineira. Como a Adufsm não era um clube profissional, muitos aceitaram propostas de outras equipes profissionais de handebol, no Brasil e em especial em Santa Catarina. O professor Giacomini conta como foi. A partir de 86, houve uma evasão grande de jogadores, porque Santa Catarina, na época, através das grandes empresas e dos municípios, se tornou o Eldorado do esporte brasileiro, né? Com o apoio daquelas grandes empresas de Santa Catarina, tanto no voleibol, como no basquete, como no handebol, foram feitas grandes equipes na região do oeste de Santa Catarina, para onde também foi um grupo grande da nossa equipe ainda em 86. Mas apesar da evasão dos atletas de Santa Maria, a Adufsm ainda tentava reagir, como revela o professor Giacomini. Em 86, nós fomos para o campeonato, a Copa Brasil, praticamente com uma equipe juvenil. Foi quando, através de uma estratégia tática, uma mudança da forma de jogar, nós acabamos vencendo a equipe de Chapecó, que havia levado toda a nossa equipe titular. Acabamos vencendo a final em Blumenau, por uma diferença, inclusive, bastante elástica, de 8 gols, e aquilo foi realmente uma epopeia por uma equipe renovada totalmente, que venceu os seus ex-companheiros, que eram os titulares na época. E a partir daí, então, mais atletas foram para Santa Catarina, inclusive eu estive 2 anos dirigindo a equipe da Sadia de Chapecó, e aí a hegemonia do handebol passou para Chapecó naquele momento. O professor Iradil fala sobre os motivos que levaram os jogadores santamarienses
para o estado de Santa Catarina. No momento em que o professor Celso Giacomini foi para a equipe da Sadia de Chapecó, ali foi quase todos os atletas de Santa Maria foram para lá, que foi o Miltinho, foi o Palito, foi o Adriano, Pinto, Cláudio, que falecido, o Joaquim também, depois logo em seguida foi também. Então aí ficou formando assim a Legião Santa Maria em Santa Catarina. O professor Sérgio Alves relata os motivos da evasão dos atletas de Santa Maria. Com a ida do professor Luiz Celso para Santa Catarina, trabalhar como técnico da Sadia no ano de 86, acabou levando alguns atletas consigo e os outros atletas foram jogar na cidade de Concórdia e na cidade de Blumenau. Então o grupo acabou ficando com um grupo de menos idade, mas muito experiente, aonde se manteve, ainda foi campeão brasileiro naquele ano na cidade de Blumenau, e depois eles acabaram deixando Santa Maria. E a partir dali Santa Maria teve um título sul-americano e a nível de brasileiro, de clubes adultos, não teve mais títulos de expressão. Como o time Chapecó Sadia tinha muitos recursos financeiros, conseguiu contratar os jogadores que defenderam Santa Maria em inúmeros torneios. A qualidade dos jogadores da equipe santamariense era reconhecida em todo o território nacional, conforme relata Giacomini. De certa forma, o handebol de Santa Maria alavancou também o desenvolvimento do handebol em Santa Catarina, que pelo investimento e pela concepção das prefeituras no sentido de investimento no esporte, mantém hoje, em relação a nós, uma hegemonia e uma superioridade bastante acentuada. De 1987 até 1994, os jogadores que haviam defendido a ADUFSM e estavam jogando pelo time de Chapecó venceram todos os torneios que disputaram. E dessa forma, a modalidade aos poucos perdeu forças em Santa Maria. No final dos anos 80 e início dos anos 90, o handebol permaneceu apenas em algumas escolas e clubes. Como exemplo, a Escola Coronel Pilar e o Clube Corinthians, ambos dirigidos pelo professor Iradil Antonello. Aí nós formamos uma equipe forte no Coronel Pilar, que era eu com handebol. Aí a gente, e lá no Pilar também a gente desenvolveu, né, um handebol forte, principalmente o masculino, né, que aí nós não tínhamos mais o feminino. Eu acho que os títulos que teve enquanto nós estávamos com a equipe do Pilar, todos os títulos que tinha era da equipe do Pilar. Sérgio Alves atuou como auxiliar do professor Iradil no comando do time do Clube Corinthians de Santa Maria, onde trabalhou de 1990 até 1995. Ele conta como o time se mantinha e como foi formado. O time do Corinthians, durante esse período, se manteve a nível nacional no ranking como a segunda melhor equipe do Brasil na categoria juvenil. Nós disputamos vários campeonatos estaduais, ganhamos campeonatos estaduais. O Coronel Pilar continuou ainda com uma forte equipe, que a grande maioria dos atletas era do Coronel Pilar e se tornaram campeões estaduais. Durante esse período, nós perdemos somente uns jogos escolares. E outra escola que contribuiu bastante era a escola que eu trabalhava, que era o Rômulo Zanck. Então nós tínhamos escolas que subsidiavam as equipes do Corinthians com atletas. Por exemplo, o Augusto Ruski, Tata Neves, tinha jogadores que treinavam no Corinthians. E era um período de abnegados. A gurizada ia treinar. No período o Corinthians nos cedia os espaços para treinamento e nos ajudava com algumas promoções que nós fazíamos, eventos para conseguir manter as equipes. E se buscava um patrocínio, uma ajuda daqui, uma ajuda dali, e nós conseguimos manter durante esse período todo. Foi assim que se manteve o Corinthians. O professor Iradil Antonello explica por que o handebol teve uma queda a partir da década de 90. Com a saída minha, do professor Celso e do professor Sérgio, que ficou ainda mais uns 2 anos com a equipe das Dores, mas depois não conseguiu suportar, né? A gente foi para a federação, começou a assumir a federação, primeiramente o professor Celso, depois assumi eu, no lugar do Celso, que ele foi para o Ministério dos Esportes, em Brasília. Aí depois veio o Sérgio, né? Depois veio eu de novo. Então, aí nós resolvemos abandonar as equipes. E aí, então, o nível no nosso handebol caiu um pouco. A queda do handebol em Santa Maria teve diversas causas, entre elas a saída dos principais atletas e treinadores, que migraram para outros estados e outras funções, como relatou o professor Iradil. A decadência do desporto também é associada à falta de patrocínio e gestão pública do esporte. Quem fala sobre isso é o jornalista Cleri Quinones.
O handebol de Santa Maria terminou, eu digo que terminou, porque não, a gente que viveu aqueles momentos de glórias, áureos, de conquistas, não existe mais isso. Faltou uma estrutura nesse crescimento que não suportou e também o amadorismo, porque não tinha como reter os atletas aqui em Santa Maria. Então o handebol de Santa Maria terminou por falta de estrutura e pelo amadorismo e a necessidade desses meninos ter que se posicionar frente à sociedade, às suas necessidades de ser um profissional naquele curso que ele se formou. Você está escutando o programa Ponto e Vírgula. No próximo bloco, os dilemas enfrentados na atualidade pelo handebol. Santa Maria é uma cidade de muitas práticas esportivas e de grande número de jovens e instituições de ensino. Elas têm a possibilidade de desenvolver o handebol e alavancar o nome da cidade em contexto estadual e nacional. Porém, quando o assunto é as condições para a prática do handebol, o cenário muda e o pessimismo impera. Os profissionais e atletas convivem com uma dura realidade. A falta de verba do governo destinada à prática é um problema sério. É o que cita o monitor de handebol da Escola Estadual Margarida Lopes, Leonardo Toneto. A escola está localizada no bairro Camobi. A gente joga numa quadra de cimento, né? Onde que a gente tem no exterior da escola, na verdade não é da escola, com uma praça que a prefeitura tem na frente da escola, né? Nós temos o ginásio do SESC Senat, que o SESC Senat viabiliza 2 vezes por semana para a gente treinar lá, mas a maioria dos treinos das categorias de base que a gente tem são na frente da escola, na quadra de cimento que a gente tem ali. Os jovens almejam o profissionalismo no esporte e sonham com voos maiores. Em contrapartida, existe a sensação de esquecimento em relação a outros esportes de grande apelo midiático e imenso aporte financeiro. Para muitos deles, a mídia não dá a devida atenção ao esporte, salvo quando em mundiais e Olimpíadas. Muito pouco na opinião da imensa maioria. O negativismo é algo normal quando o assunto é o futuro do handebol. É o que pensa o atleta Gabriel Rossato, da Escola Margarida Lopes. Ele integra a categoria juvenil que possui jovens de 15 a 17 anos de idade. No esporte eu acho que não, eu acho que mais na área da educação física, eu acho que eu quero seguir em frente. Eu acho que é a divulgação, eu acho, do esporte, porque a gente vê todo mundo falando de futebol, vôlei, tudo isso, menos do handebol. Para os profissionais que atuam nos dois lados, na imprensa e no esporte, há muitas controvérsias. A especialização em jornalismo esportivo é algo a ser trabalhado no setor acadêmico. Outro fator seria um melhoramento nas assessorias de imprensa. A falta de uma política desportiva nacional é problemática. A liberação de verbas dos grandes eventos esportivos para as coberturas jornalísticas pode melhorar o quadro. Outro fato desafiador é a burocracia na conquista de novos espaços de prática. O jornalista e professor de Educação Física, Clery Quinones de Lima, contextualiza os dois lados do problema. Conheço os dois lados. No lado da elaboração de planejamento de competições, como profissional de Educação Física e também como gestor e também como homem da imprensa da mídia. A gente conecteia, fala muito da mídia, mas não é só a mídia culpada. A culpada é da falta da estrutura do esporte que é falho nesse país. Nós não temos ainda uma política desportiva nacional. As coisas vêm assim, de rompante, como diz o gaúcho. As coisas se instalam, às vezes, por vias políticas, anuncia o centro de treinamento esportivo numa cidade, quando tu sabe, a gente que tem conhecimento, que para chegar até isso tem muita água para rolar. Os eventos esportivos orçam seus custos, mas ninguém coloca uma verba para a mídia. A falta de infraestrutura nos locais de treinamento das escolas é outro fator muito preocupante. Os atletas saem de casa com a intenção de treinar, porém precisam contar com a sorte do fator climático para desempenhar as suas atividades. Treinam em quadras de cimento abertas e estão sujeitos a uma série de lesões. A situação é parte da rotina vivida pelos atletas.
Gabriel Rossato conta um pouco da dificuldade vivida pelos atletas da escola. No meu ponto de vista, não. Porque a gente treina numa quadra aberta, onde quando tem chuva a gente não pode treinar e no sol é isso aí, a gente tem que treinar porque senão a gente fica sem treino, na verdade. Falta uma quadra coberta, no mínimo, eu acho que seria o mínimo. Cumprir as determinações táticas e ter uma técnica aprimorada pode não ser o suficiente para o sucesso na modalidade. A alegria das pessoas ao ver gols empilhados em números bem maiores que no futebol não condiz com as expectativas e as exigências para a formação dos atletas. Um algo a mais precisa ser feito. Uma série de fatores desequilibra o bom andamento do handebol. Cristéfan dos Santos é outro atleta da modalidade juvenil da Escola Margarida Lopes. Ele salienta a questão relacionada à ausência do governo em colaborar com o esporte. No Rio Grande do Sul é uma das melhores escolas, dos melhores clubes. Eles oferecem, chamam bastante gente de fora para jogar e tal. Tem uma estrutura boa, um bom time. São mais focados no futebol e menos para handebol. Num contexto tão desfavorável e sem contar com um apoio financeiro fixo, os problemas vividos pelas escolas que desenvolvem o esporte só aumentam. Uma série de eventos é feita visando lucros. Para as empresas da cidade, impulsionar o esporte não é viável para suas marcas atualmente. Poucas formas de arrecadação têm boa resposta. Buscar apoio se faz necessário. Leonardo Toneto salienta como a escola tem buscado apoio para participar das competições da modalidade e o que futuramente pode acrescentar de infraestrutura à equipe. A partir do momento que o professor Jorge assumiu a direção da escola, nós temos aí um universo de melhoria em questão de estrutura, em questão de apoio financeiro, né? E em questão de apoio de eventos também, porque como a gente não pode viabilizar a verba do governo, né, a gente tem feito aí muitos eventos para a gurizada poder, né, ir para os jogos sem pagar a alimentação, sem pagar o transporte, sem pagar também a estadia. E a gente tem também o próprio CPM da escola, né, que é um Círculo de Pais e Mestres, a gente conseguiu aprovar no PROESP, que é a Lei de Incentivo da cidade de Santa Maria, uma verba que vai disponibilizar aí para a gurizada poder jogar o estadual de clubes da Federação Gaúcha de Handebol. Mas os problemas seguem. Na atualidade, o status do esporte é bem menor que na chamada geração de ouro dos anos 70 e 80. Clarice salienta a falta de pessoas envolvidas no esporte e valoriza o trabalho desenvolvido na Escola Margarida Lopes, nesse processo de retomada da modalidade. Triste, vergonhoso, porque não pode, embora certamente que não manteria mais aquele momento áudio, mas não ser sofrível assim. Porque nós temos uma Federação Gaúcha de Handebol, sede Santa Maria. Nós temos uma Liga Santamarense de Handebol. Nós temos um mínimo de participações. Se não fosse o capiloto, o Jorge Fernandes, com o trabalho que ele faz junto à UBRA e o Margarida Lopes, exceto com ele, que é mais organizado, praticamente não teria os handebol. Diante de todas as dificuldades, os atletas mantêm a cabeça erguida e seguem com o entusiasmo de sempre. Ser guerreiro, buscar força nos momentos de maior dificuldade e jamais dizer a palavra impossível. Este é o lema. Embora as circunstâncias sejam negativas, sonhar não custa nada. Jogar na seleção brasileira e participar de Olimpíadas, Mundiais e grandes torneios do esporte é a maior aspiração para muitos desses jovens que estão em começo de carreira. Cristéfan fala sobre o futuro no esporte e o sonho de seguir adiante jogando em equipes de nome. Vou tentando na medida do possível, né? Eu vim de Farroupilha para jogar aqui, primeiro joguei em Caxias, depois vim para cá Santa Maria. Ainda com tantos problemas escancarados, a cidade está entre as melhores do estado e é comum a presença das equipes da Escola Margarida Lopes recebendo medalhas e troféus em competições estaduais. Porém, nacionalmente, Santa Maria não leva muita sorte e ainda luta para, em um futuro próximo, voltar a seus anos de ouro.
É o que conclui o professor Iradil Antonello, presidente da Federação Gaúcha de Handebol. A nível brasileiro é que nós não conseguimos ainda nos equilibrar. Mas eu acho que aos poucos, né, o professor Jorge está fazendo um trabalho muito bom no Margarida Lopes. O que falta é um pulo para a gente começar a disputar uns campeonatos brasileiros e conseguir alguma classificação nos campeonatos brasileiros. Atualmente, a equipe masculina do Colégio Margarida Lopes, com o apoio da Associação Santamariense de Handebol, é a base do handebol na cidade, em todas as categorias: mirim, infantil, cadete, juvenil e adulto. Essas categorias estão sempre ocupando as primeiras posições do pódio. O time do Colégio Margarida Lopes é considerado um dos melhores do estado, um orgulho para a nossa cidade, que já teve anos de ouro no passado. O Colégio Militar também possui uma equipe forte, mas somente na categoria cadete. Outros colégios que também possuem equipes competitivas são o Santana, o Paulo Lauda e o Fátima. No total, são 5 escolas que possuem equipes de handebol em Santa Maria. Todas elas participam da Copa Mercosul de Handebol, evento patrocinado pela Prefeitura. O Colégio Militar saiu campeão na categoria cadete este ano. Em função dos problemas que aconteceram em 2013 em Santa Maria, como a tragédia da Boate Kiss, várias competições que estavam agendadas para este ano foram canceladas por falta de incentivo público ou por problemas de prevenção de incêndio. O professor Iradil espera que 2013 acabe logo e que 2014 seja melhor que este ano para o esporte. Este foi o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje, destacamos a história do handebol em Santa Maria. A era de ouro do esporte na cidade. Os motivos que levaram à queda do desporto. E a retomada do handebol santamariense no cenário nacional e internacional. O programa foi produzido pelos acadêmicos de jornalismo na disciplina de Radiojornalismo 2, do Centro Universitário Franciscano. Na produção e apresentação, Daiane Spiazzi, Daniel Dalasta e Rodrigo Lorenzi. Na técnica, Clenilson Oliveira. E na supervisão, a professora Áurea Evelise Fonseca. O programa Ponto e Vírgula fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima semana. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Radiojornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.